minhas amigas, meus amigos aqui do canal Pedacinho Artes Crochê. O meu nome é Lúcia e antes de mais nada quero agradecer a todos vocês por sempre estarem aqui comigo no canal e assistindo aqui as videoaulas. Para mim é um prazer poder passar um pouquinho do que eu sei para vocês. E aqui hoje eu estou trazendo um caminho de mesa. Eu chamei ele de caminho de mesa retrô, mas eu fiz aqui algumas modificações, tá bom? Fiz modificações aqui nas flores e também no bico aqui, onde eu fiz florzinha, aqui no lugar do lequinho, tá? Eu achei que ia ficar muito lequinho, então eu fiz aqui florzinhas na união. Então, ó, a costura que eu faço é com a agulha de crochê, da mesma maneira que eu faço do quadradinho da vovó. Os tapetes do quadradinho da vovó, os caminhos que eu fiz, eu faço a mesma costura. Então, é uma costura muito fácil que você faz com a própria agulha de crochê. Você não precisa parar, trocar de agulha, né, para agulha de tapeceiro. Não, você já faz direto aqui a união, tá? Ó, e já fica certinho e quase não dá para perceber. E esse caminho é muito bonito porque ele forma uma flor aqui com 6 pétalas, né? Por isso que o square tem 6 lados. Eu fiz este aqui com 9 squares. No vídeo eu mostro para vocês, ó, como fazer a união, sempre deixando o primeiro lá e como nós fomos fazendo aqui a união. 1, 2, depois eu uni aqui 3, e depois aqui 2 e 1 novamente. Eu fiz com o rosa bebê e fiz aqui o bico branco. Você pode fazer também com a mesma cor, vai ficar muito lindo. Aqui a florzinha eu fiz com bailarina e aqui é o verde gramado da Barroco, os dois da Barroco. E colei uma pérola número 4 com cola de silicone líquida. Tá bom? A agulha que eu usei foi a agulha número 3,5 para fazer todo o trabalho. E ele ficou medindo 1,6 m de comprimento por 69 centímetros de largura, tá? Eu vou deixar o link desse square da aula passada, onde eu faço ele completo, tá? Sem o biquinho, é claro, mas eu faço ele com esta flor e faço um na cor porcelana com uma flor diferente sem o miolinho. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo ou também na playlist do canal. É só você clicar em cima que vai aparecer ali todas as aulas do canal. Então, vocês vão encontrar. Embora seja assim um caminho retrô, uma cor, né? Retrô, eu gosto muito do rosa com branco e ele combina com qualquer ambiente, tá? Mesmo com um ambiente mais moderno, eu acho que ele fica muito bonito. Então, eu convido vocês para assistirem comigo esta aula, porque é bem rápido, tá? Por incrível que pareça, quando você faz a união, a costura aqui, com a própria agulha, você nota que é bem rapidinho de fazer. Então, é um caminho muito bonito, por isso que eu trouxe aqui para vocês. Tá? No vídeo passado, eu fiz 2, né? O na cor porcelana e no rosa bebê. E no link, eu vou deixar o link aqui embaixo, que foi o vídeo anterior, onde eu fiz a flor, aqui a folhinha e o square. Bom, para quem tiver dificuldade de encontrar, então eu vou fazer rápido aqui a florzinha, vou fazer o square. Depois nós vamos fazer a união deles, formando o caminho, tá? E eu vou usar a agulha número 3,5 e a tesourinha. Esse aqui é o bailarina da Barroco, mas você pode usar qualquer cor que você preferir. Então, eu começo aqui com o anel mágico e vou fazer aqui bem rapidinho a flor, tá? Para não tomar muito tempo. Então, essa aqui é com miolinho. O outro é sem o miolo, por isso que a flor fica bem gorda, mais abertinha. Então, aqui eu fiz o anel mágico, 3 correntinhas, mais 2 de separação e 1 ponto alto. 2 correntinhas e 1 ponto alto. Então, eu fiz 3 pontos altos, agora eu vou completar 6. Aqui no anel mágico, já retorno.
Terminei 6 pontos altos com 2 correntinhas. E agora eu vou fechar, ó, o anel mágico. Eu puxo aqui, tá bom? E depois aqui no centro, eu pretendo colar uma meia pérola número 4. Mas você pode usar esse fio para costurar também uma pérola aqui, tá? Agora, aqui na terceira correntinha, eu fecho com ponto baixíssimo. Assim. Venho aqui no espacinho, faço ponto baixíssimo, 3 correntinhas, e vou fazer aqui dentro 6 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6. Solto o fio, venho aqui, ó, 1, 2 na terceira correntinha, que equivale a um ponto alto, e passo meu fio. Fecho aqui minha pipoca, tá? Uma pipoca grande. 1, 2, 3 correntinhas. Volto aqui, ó, nesse espacinho e vou fazer 6 pontos altos novamente. Ó, então, ao todo aqui, eu vou ficar com 6 pontos pipoca, 6 pipocas. Então, eu vou fazer uma em cada espacinho. Terminei aqui 6 pontos altos, aqui a última pipoquinha, já fiz aqui 5. Agora, eu vou soltar aqui o fio e vou prender aqui, ó, no primeiro ponto alto. Faço aqui, passo meu fiozinho, puxo e vou fazer 3 correntinhas de separação e vou vir aqui, ó, nessa primeira correntinha que eu fiz, aqui, ó, e vou fazer um ponto baixíssimo, assim. Vou subir, cortar e passar o meu fiozinho aqui pra trás. E ela fica desta forma, assim, fica viradinha pra baixo mesmo. Aqui, esse fiozinho, eu já vou passar aqui, ó, nesse pontinho, passo o fio pra trás e passo aqui nessas correntinhas, porque depois eu vou passar ponto alto aqui, ó. Então, eu deixo esse fiozinho aqui. Agora, nós vamos passar o fiozinho verde. Esse aqui eu já vou arrematar também, porque eu vou colar uma meia pérola aqui, número 4, como eu falei pra vocês. Então, agora, ó, eu já prendi aqui o fio entre as pipoquinhas, o fio verde gramado da Barroco, tá? Dei um nozinho e aqui eu vou subir 3 correntinhas, 3 pontos altos, 3 correntinhas e mais 3 pontos altos aqui. Ó, mesmo espacinho. Então, fiz uma folhinha aqui. Não vou fazer nenhuma correntinha, vou passar aqui, ó, pro espacinho entre as tulipinhas e vou fazer aqui 3 pontos altos, sem correntinha. 3 pontos altos, 3 correntinhas e volto a repetir aqui mais 3 pontos altos. Completar aqui a segunda folhinha. Assim, tá bom? Então, eu vou repetir esses lequinhos, na verdade, são lequinhos, né? De 3 pontos altos e 3 correntinhas. Aqui, ó, em cada espacinho das tulipas, eu vou ficar com 6 lequinhos ao todo e já retorno. Eu já fiz aqui as folhinhas, né? Que são 6 lequinhos. Agora, aqui, ó, sem nenhuma correntinha, eu prendo aqui na terceira e faço ponto baixíssimo. E já vou cortar aqui meu fio e passar para o lado de trás. Aqui, eu já prendi o rosa bebê, número 6 também, aqui, ó, nas correntinhas no meio do lequinho verde. Tá? E aqui nós vamos, então, fazer o square, vou relembrar com vocês aqui, vou subir 3 correntinhas e vou fazer também o mesmo lequinho de baixo, tá? Vou repetir o lequinho, só que 2 correntinhas no meio, tá? Então, aqui 3 pontos altos, 2 correntinhas, que são 2. E aqui, 3 pontos altos.
Bom, assim. Então, fiz um lequinho. Agora, eu vou fazer uma correntinha de separação. Vou vir aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3 pontos altos. No quarto aqui, eu faço um ponto alto. Uma correntinha, venho aqui dentro do lequinho verde e vou repetir este mesmo lequinho. 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Terminei aqui o mesmo leque, uma correntinha, venho aqui dentro do próximo lequinho verde e repito o mesmo lequinho. Eu vou ficar com 6 lequinhos. Vou dar a volta aqui, vou completar 6 leques, já retorno. Já dei a volta aqui no nosso square, na nossa florzinha. Agora, eu fiz um ponto alto, uma correntinha, e aqui na terceira, eu fecho com ponto baixíssimo. Assim. E agora, aqui no próximo ponto, vou fazer ponto baixíssimo. 2, 3, aqui, 4 pontos baixíssimos ao todo. Prendi com ponto baixíssimo, mais 3. Saí no meio do lequinho. Agora, eu vou repetir esse lequinho aqui. Eu subo 3 correntinhas e vou fazer 3 pontos altos. Aqui com as correntinhas, 2 correntinhas de separação. E aqui, ó, vou fazer 3 pontos altos. Terminei aqui o lequinho, é o mesmo de baixo. Vou fazer agora 2 correntinhas de separação. E aqui, ó, eu venho aqui onde eu tenho uma correntinha, faço um ponto alto no ponto de base e mais um ponto alto na correntinha. Fico aqui com 3 pontos altos agora. 2 correntinhas e venho aqui dentro do próximo leque e vou repetir o mesmo lequinho, leque sobre leque, tá? Então, eu vou repetir, dar a volta aqui no trabalho com essa carreira. Já terminei aqui, ó, fiz 2 correntinhas, prendi com ponto baixíssimo e caminhei mais 1, 2, 3 pontos baixíssimos, saí aqui no meio do lequinho. E aqui, eu vou repetir o mesmo lequinho, tá? 3 correntinhas, 2 pontos altos, fico com 3, 2 correntinhas, e vou fazer aqui mais 3 pontos altos. Terminei o lequinho, vou fazer 2 correntinhas, novamente, é sempre leque sobre leque, lequinho não muda, tá? Então, fiz 2 correntinhas, e aqui, ó, nas 2 correntinhas, faço um ponto alto, 2, 3, 4, 5 pontos altos. 2 correntinhas. E agora, aqui, ó, passo para dentro do lequinho e vou repetir o mesmo leque, tá bom? Leque sobre leque aqui, tá bom? Desta forma. Então, agora, entre os lequinhos, nós vamos fazer 2 correntinhas de cada lado e 5 pontos altos. Aqui eu terminei a terceira carreira, tá? Fiz aqui 2 correntinhas, ponto baixíssimo. E mais 3 pontos baixíssimos, eu caminhei aqui, tá? E aqui eu fiz leque sobre leque, subi 3 correntinhas, repeti o lequinho de baixo. Comecei a quarta carreira, 2 correntinhas. Agora, aqui, onde eu tenho 2 correntes, vou fazer um ponto alto e um ponto sobre cada ponto de base. Então, aqui, eu vou ficar com 7 pontos altos ao todo, tá bom? Olha, fiz um ponto nas correntinhas, tá? E um ponto sobre cada ponto de base e um ponto na correntinha. Então, agora, aqui, eu fiquei com 7 pontos altos, tá? 2 correntinhas e volto a fazer aqui um lequinho novamente. Agora, nós vamos ficar, então, em cada espacinho aqui entre os leques, com 7 pontos altos. Quando eu terminar essa carreira, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Caminhar aqui 3 pontos baixíssimos, repetir o lequinho, e aqui eu vou ficar com 9 pontos altos. Então, eu vou terminar essa carreira e fazer mais uma, igual a mesma coisa, só vai mudar aqui,
eu vou ficar com 9 pontos, tá? Já terminei de fazer aqui as 5 carreiras. Então, quando eu mostrei para vocês, eu estava aqui na 4ª carreira com 7 pontos altos. Então, eu terminei, daí eu iniciei a 5ª e última carreira. Se você quiser fazer maior, tá? O seu caminho de mesa, o seu square, então, você vai aumentar aqui. Então, eu fiz 5 carreiras, aí eu vou fazer 6, vou ficar com 11 pontos. 7 carreiras aqui de lequinho, fico com 13, tá bom? Então, é só ir aumentando aqui as carreiras e aqui o número de pontos vai aumentar também, um de cada lado, tá? Então, eu vou parar aqui com 9 pontos altos. Então, agora aqui eu vou encerrar este square, tá? Fiquei com 9 pontos altos, 2 correntinhas e vou prender com ponto baixíssimo. Meninas, aqui, ó, eu já arrematei o meu fio, tá? Dei um nozinho e aqui vou pôr um pouquinho de cola, para não ficar assim espanado, tá bom? Então, eu terminei esse square, eu tenho que terminar o primeiro, tá? Para depois fazer a união dos outros. Então, esse aqui está completo. Agora, eu vou fazer outro igual. Quando faltar 2 carreiras para terminar o outro, eu vou vir aqui e fazer a união com vocês. De volta aqui com vocês, meninas, eu já terminei de fazer outro square. Mesma coisa, florzinha, igualzinho. Só que aqui, eu fiz 9 pontos altos também, tá? 5 carreiras. Aqui, faltam 2 laterais para eu terminar o square. Então, agora aqui eu vou fazer a união. Eu fiz aqui 3 pontos altos. Esta união é a mesma daquela união do quadradinho da vovó, do square quadradinho da vovó, tá? Com os lequinhos, que é o mesmo lequinho também. Então, aqui eu fiz 3 pontos altos. Vou fazer 2 correntinhas de separação, a mesma coisa que eu vinha fazendo entre os leques. Agora, a união vai ser diferente aqui. Eu vou fazer um ponto alto no primeiro ponto alto do lequinho. Aqui, ó, um ponto alto, assim, tá? Solto meu fio. Agora, eu vou buscar aqui meu outro square, que já está pronto, já está terminado, e vou vir aqui, ó. Vou segurar dessa forma mesmo, tá bom? Para ficar mais fácil. Tenho 2 correntinhas e tenho o ponto alto aqui do lequinho. Mesma coisa daqui. Então, eu venho aqui no primeiro ponto alto, ó, aqui 2 correntinhas, aqui, ó, esta argolinha da frente, tá? Então, essa argolinha do primeiro ponto, ó, eu pego de trás para frente e vou puxar o meu fio, passar meu fio aqui dentro. É bem facinho. Pronto, já fiz a união do primeiro ponto alto. Volto no meu square, faço ponto alto. Bom, assim. Solto o fio, venho aqui, ó, no segundo ponto alto do lequinho. Argolinha da frente, ó, ela já se apresenta aqui. Este eu prendi, agora eu vou prender esta argolinha da frente aqui. Só passar o fio por dentro da argolinha. Pronto, já prendi, fiz a união. Faço novamente aqui um ponto alto, no terceiro ponto alto do lequinho. Assim. Solto o fio, venho aqui, ó, no terceiro ponto alto deste lequinho aqui, ó, na argolinha da frente, ó. Ela já aparece aqui. Então, eu prendi 1, 2, agora o terceiro. Passo aqui o meu fio. Já prendi aqui os 3 pontos altos de cada lado, dos 2 squares. Agora, aqui eu tenho que fazer 1, 2 correntinhas. Vou fazer 2 correntinhas. Agora, um ponto alto aqui nas correntinhas do meu square. Um ponto alto, solto o fio, venho aqui, ó, pulo 1, 2 correntinhas, venho no primeiro ponto alto, aqui, ó, que também está nas correntinhas, na laçadinha de cima, e passo meu fio, só numa laçada. Bom, passo assim meu fio. Agora, um ponto alto aqui no meu square, sim, solto o fio, venho aqui, ó,
Primeiro ponto eu já prendi, venho no segundo ponto alto. Na laçadinha de cima, passo meu fio. Ajusto um pouquinho, um ponto alto no próximo ponto. Solto o fio. Venho aqui agora no terceiro, ó. Prendi 1, 2, no terceiro, a laçadinha de cima, sempre de trás para frente. E passo meu fio, tá bom? Ponto alto no próximo ponto, porque eu tenho que completar aqui 9 pontos altos. Então, fiz mais um ponto alto, solto meu fio, e aqui, ó, no quarto ponto, a laçadinha de cima, só uma laçadinha, passo o fio. Um ponto alto, solto o fio, venho aqui, ó, no próximo ponto, ó, laçadinha de cima, passo o fio. Um ponto alto novamente, solto um pouquinho o fio, venho aqui, ó, no próximo ponto, já se apresenta aqui a laçadinha, ó. Então, eu passo o fio, assim. Um ponto alto, aqui, solto o fio, venho aqui no próximo ponto, laçadinha de cima, passo fio. Ponto alto, no square aqui, solto o fio, venho aqui neste próximo ponto, pego a laçadinha de cima, passo o fio. E aqui eu tenho que fazer um ponto nas laçadinhas. Faço ponto alto, aqui, solto o fio e venho neste último ponto alto, que também está nas correntinhas. Então, eu venho aqui na laçadinha de cima, pego o meu fio e passo aqui por dentro. Acerto aqui um pouquinho, tá? E aqui agora, eu tenho que fazer também 2 correntinhas. Então, eu vou fazer 1, 2. Um ponto alto no primeiro ponto, aqui. Solto o fio e vou vir aqui agora no primeiro ponto do lequinho. Então, eu pulo 1, 2 correntinhas, primeiro ponto do lequinho aqui, laçadinha, né? Passo aqui meu fio e puxo aqui. Segundo ponto alto do lequinho, um ponto alto, venho no segundo ponto do lequinho deste square, na laçadinha, passo meu fio. Último ponto alto aqui do lequinho. Solto aqui meu fio, venho no último ponto alto do lequinho aqui do square. Ó, nesta laçadinha, tá? No último ponto. Aqui. E passo meu fio. Assim. Agora, aqui, ó, eu já prendi todos os meus 9 pontos altos, tanto deste lado como deste. E é importante que fique, ó, ponto alto com ponto alto, tá bom? Que eles fiquem aqui certinhos, tá? Aí forma um balãozinho. Agora, eu vou virar aqui meu trabalho, tá bom? Tenho aqui 2 correntinhas, vou fazer as 2. Tenho 3 pontos altos, vou fazer aqui dentro 3 pontos altos. 2, 3. E agora, aqui eu continuo a lateral normalmente, tá bom? A mesma lateral daqui. 2 correntinhas, um ponto alto aqui, onde eu tenho 2 correntes. E aqui eu vou completar 9 pontos altos, tá? Vou fazer ponto sobre ponto, aqui, e vou completar 9 pontos com o ponto aqui nas correntinhas. Fiz 9 pontos altos, 2 correntinhas, e vou prender aqui no terceiro com ponto baixíssimo. Aqui já posso subir o meu fio, tá? Já terminamos aqui a união de 2 squares. Tá? Já vou cortar e esconder aqui o meu fio. Então, já terminamos aqui de unir os 2 squares. Agora, eu vou virar dessa forma, porque nós vamos
unir um square deste lado e um deste aqui. Então, eu vou fazer outro square igual a esse. Quando faltarem 3 laterais para terminar, eu volto aqui com vocês, porque nós vamos fazer a união aqui de 2 laterais. Já terminei de fazer aqui um outro square, a mesma coisa, e aqui falta 1, 2, 3 laterais. Então, nós vamos unir aqui, ó, desta forma. Então, é a mesma união que nós vamos fazer. Então, eu vou virar aqui, ó, de lado, e eu fiz aqui meio lequinho, tá? Agora, 2 correntinhas, e vou fazer um ponto alto aqui no primeiro ponto alto do lequinho. Assim, tá? Vou soltar o fio e vou vir aqui agora, ó. Dessa forma, deixo ele assim, nessa posição, e vou vir aqui, ó, neste lequinho aqui do meio, aqui o primeiro ponto alto, depois das 2 correntinhas. A laçadinha de cima, passo o meu fio. Então, já prendi aqui o primeiro ponto alto. Faço um ponto alto, aqui no próximo. Solto meu fio, venho aqui no segundo ponto alto, na laçadinha de cima, passo meu fio. Um ponto alto no meu square, aqui no lequinho. Solto o fio, venho aqui agora, ó, no terceiro ponto alto, e vou prender aqui nessa laçadinha, tá? Porque aqui é a laçadinha da emenda, então aqui eu não vou pegar na laçadinha do ponto alto, que são as correntinhas. Então, aqui, ó, venho aqui e passo meu fio. Então, eu prendi os 3 pontos altos de cada lado. Vou fazer aqui 2 correntinhas, separação, a mesma coisa daqui, um ponto alto aqui no meu square, assim, solto meu fio, aí eu venho aqui, ó, pulo as 2 correntinhas no primeiro ponto alto, aqui na laçadinha de cima, passo meu fio, dessa forma. Agora, um ponto alto aqui sobre o ponto de base, solto o fio, venho aqui no segundo ponto, laçadinha de cima, passo meu fio, assim. Ponto alto no square que eu estou fazendo, porque eu preciso fazer 9 pontos. Então, solto o fio, venho aqui no próximo pontinho e passo meu fio, desta forma. Então, eu vou fazer assim até chegar aqui, a mesma coisa que nós fizemos deste lado. Já terminei aqui a união dos 9 pontos de cada lado, né? Formei aqui o balãozinho, tá? Agora, aqui, eu vou prender metade deste lequinho com metade deste. A mesma coisa. Então, eu vou fazer as 2 correntinhas, aqui, um ponto alto no primeiro ponto do lequinho, solto o fio, venho aqui, ó, no primeiro ponto alto do lequinho, pulo 1, 2 correntinhas, e aqui, na laçadinha do ponto alto, eu vou passar o meu fio, dessa forma. Um ponto alto no segundo ponto, solto o fio, venho no segundo ponto aqui, na laçadinha de cima, vou passar o meu fio. Ponto alto, solto, venho no último ponto alto do lequinho e vou passar aqui o meu fio, dessa forma. Assim, puxo um pouquinho, tá? Então, já fiz a união do square, a mesma coisa daqui. Agora, eu tenho aqui 2 correntinhas. Vou fazer 1, 2 correntinhas. Não vou fazer aqui dentro das correntinhas. Vou fazer aqui, ó, no primeiro ponto alto, eu vou repetir um ponto alto.
solto o fio. Agora, aqui, eu vou pular uma, duas correntinhas e vou vir no primeiro ponto alto do lequinho, do outro square. Eu fechei este square aqui, agora eu vou fechar este, tá bom? Então, eu venho aqui na primeira laçadinha, passo aqui meu fio, assim. Venho aqui no segundo ponto alto, repito ponto alto sobre ponto alto. Solto o fio, venho aqui no segundo ponto alto do leque e vou passar o meu fio. Assim, tá? Laço o fio, último ponto alto do lequinho. Venho aqui, ó, no último ponto alto, que no caso são as correntinhas, e aqui, ó, nesta laçadinha aqui da correntinha, ó, que equivale a um ponto alto, eu passo aqui o meu fio. Assim, tá bom? Puxo um pouquinho. Então, nós temos que usar aqui as laçadinhas das correntinhas, tá? Porque elas são o mesmo que um ponto alto. Agora, aqui eu tenho duas correntinhas. Vou fazer duas correntinhas, um ponto alto aqui, onde eu tenho duas correntinhas. Solto meu fio. Vou vir aqui, ó, pulo uma, duas correntinhas, venho na laçadinha do primeiro ponto, passo meu fio. Um ponto alto no meu square aqui agora. Solto. Venho aqui, ó, no segundo ponto alto, laçadinha de cima, passo meu fio. Assim, tá bom? E ajusto um pouquinho, desta forma. Então, eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz aqui. Olha. Aqui nós unimos os dois, tá? Viramos. E aqui eu vim com um outro square. Fiz a união normal, a mesma que eu fiz aqui. Só que nós fizemos deste lado aqui do square. Então, ele ficou com dois lados presos, tá? Então, aqui fiz a mesma coisa. Quando chegou aqui, aqui é que teve a mudança, tá? Olha, eu uni 3 pontos de cada lado, fiz duas correntinhas e já uni aqui, ó, 3 pontos aqui do lequinho deste lado e 3 pontos do lequinho deste. Então, eles vão ficar com os lequinhos presos, tá vendo? Nós vamos prender os lados dos lequinhos, tá bom? E as duas correntinhas, elas vão sobrar aqui, ó. As 3, tá? Formam um desenhinho aqui. Agora, virando aqui, ó, eu vou continuar a unir da mesma forma. Como vocês viram, fiz as duas correntinhas e comecei a fazer a união, tá? Fiz aqui a união, agora eu vou fazer o ponto alto de novo, tá? Aqui. Solto, venho aqui onde eu tenho próximo ponto alto, laçadinha de cima, aqui, e vou passar o meu fio, tá bom? E puxo um pouquinho para ajustar. Vou fazer até chegar aqui, ó, até completar os 9, já retorno. Aqui, eu já fiz os 9 pontos de cada lado, já fiz a união, tá? Agora, aqui eu tenho que fazer duas correntinhas, uma, duas, venho aqui no ponto alto do lequinho, vou fazer ponto alto. Solto aqui meu fio, venho aqui no primeiro ponto do lequinho, pulo duas correntinhas, venho aqui no primeiro e passo meu fio. Ponto alto. Solto, venho no segundo ponto do lequinho aqui, passo meu fio. Um ponto alto no terceiro. Sim, solto. Venho no terceiro ponto,
passo meu fio na laçadinha, né? Na laçadinha de cima aqui. Terminei já de prender. 2 correntinhas, então, vou fazer 1, 2 correntinhas. Vou virar o trabalho agora, tá? Agora sim, eu não tenho lateral aqui para unir. Então, eu tenho 3 pontos altos aqui. Vou fazer os 3 pontos altos, ó, porque eu já uni as 2 laterais. Então, aqui, vou fazer 3 pontos altos, 2 correntinhas e volto aqui a fazer os 9 pontos altos. Ó, um ponto alto aqui nas correntinhas e vou seguindo até completar os 9 pontos e terminar aqui a carreira. Terminei aqui 9 pontos altos, vou fazer 2 correntinhas e vou prender aqui na terceira, tá bom? Que eu já cortei meu fio, ó, assim, ponto baixíssimo, puxo bem aqui e já vou deixar aqui para arrematar, tá? Então, terminei a lateral normalmente. Ó, tenho 2 aqui unidos, né? Sim, e uni mais um. Aqui o terceiro, tá? Dessa forma aqui, bom? Então, como vocês viram, unimos, ficou um balãozinho aqui deste lado e um balãozinho deste, como eu falo. Agora, nós vamos virar o trabalho assim, ó, desta forma aqui, porque aqui é o começo do caminho de mesa. Então, ele vai ficar lá, e aqui nós temos dois squares. Agora, nós vamos fazer um outro square. Quando faltarem 3 laterais, eu vou voltar com vocês e nós vamos unir aqui, ó, da mesma forma que fizemos aqui. É só uma repetição. Retornando aqui com vocês, meninas, como eu falei, temos um square aqui e um de cada lado, tá? Então, agora nós vamos unir, ó, já fiz outro, com 3 laterais aqui para fazer, sem terminar. Fiz 3 pontos altos, 2 correntinhas e um ponto alto no primeiro ponto do lequinho. Vou soltar meu fio aqui e eu vou vir aqui agora, ó. Estamos assim. Então, eu venho aqui, sempre aqui deste lado direito, aqui no meu caso. Então, eu venho aqui, vou pegar, ó, tenho 2 correntinhas, a primeira laçadinha do primeiro ponto. Passar aqui meu fio, tá? Passo aqui meu fio, acerto aqui a tensão do ponto, faço ponto alto. Solto o fio, venho aqui no segundo ponto, na laçadinha, passo meu fio. Ponto alto no próximo ponto do lequinho, solto meu fio, venho no terceiro ponto alto, na laçadinha, passo o fio, aqui, tá bom? Agora, eu tenho 2 correntinhas aqui, vou fazer um ponto alto aqui nas 2 correntinhas, no meu square. Solto o fio, venho aqui, ó, no primeiro ponto, pulo as 2 correntinhas, venho na primeira laçadinha do ponto, passo meu fio. Um ponto alto, aqui, solto o fio e venho aqui, ó, no segundo ponto, na laçadinha de cima, passo meu fio. Então, eu vou fazer assim até completar os 9 pontos. Vou fazendo aqui a união, a mesma forma de fazer. Já terminei de fazer aqui a união, olha, o lado do balãozinho aqui já ficou certo, tá? Fiz os 9 pontos. Agora, aqui eu tenho as 2 correntinhas. Então, vou fazer 2 correntinhas, aqui. Um ponto alto aqui no primeiro ponto do lequinho. Solto o fio, vou vir aqui, ó. Pulo 2 correntinhas, venho na primeira laçadinha do primeiro ponto, passo o fio. Tá? Então, é bem a mesma coisa, tá?
ponto alto, solto, venho aqui no segundo ponto, na laçadinha de cima, sempre de trás para frente, passo aqui meu fio. Ponto alto aqui no square, solto o fio, venho aqui no último ponto, laçadinha de cima, passo meu fio. Tenho duas correntinhas aqui, vou fazer uma, duas. E um ponto alto, ó, eu pulo as duas correntinhas, venho aqui no primeiro ponto alto do square, faço um ponto alto. Assim, solto o fio, vou pular duas correntinhas e vou pular duas deste outro square, que agora eu vou prender nesta lateral. Então, eu pulo essas duas correntinhas, venho no primeiro ponto aqui, ó, do lequinho, na primeira laçadinha, e vou passar aqui o meu fio. Assim, ó, bom? Já estou prendendo no outro square. Venho aqui, ó, no segundo ponto, faço ponto alto. Solto o fio, venho no segundo ponto do outro square, laçadinha de cima, passo meu fio. Um ponto alto, terceiro aqui, solto o fio, venho no terceiro ponto, na laçadinha aqui de cima, e vou passar o meu fio. Pronto, fechei, tá? Agora, aqui, duas correntinhas. Então, vou fazer duas correntinhas e um ponto alto aqui onde eu tenho duas correntes. Solto o fio, pulo as duas correntinhas, venho no primeiro ponto. Aqui, ó, laçadinha de cima, vou passar meu fio. Assim, tá bom? Um ponto alto agora sobre o ponto de base, solto, e aqui, ó, no segundo ponto, laçadinha de cima, passo aqui o meu fio, tá bom? E aqui vou fazer o ponto alto no meu square, assim, tá? Então, aqui também, ó, deste lado, eu fiz a mesma coisa. Então, eu estava desta forma, com um aqui e aqui um de cada lado. Então, eu comecei aqui, deste lado, fechei aqui, e aqui fiz a mesma coisa do que aqui na frente. Ó, duas correntinhas vão sobrar, duas e duas, tá? E eu fechei os lequinhos, ó. Prendi os 3 leques, tá bom? Dos 2 squares. E formei aqui o balãozinho. E aqui eu vou formar o outro, ó. Então, eu vou terminar aqui de prender da mesma maneira, ó. Fechar aqui o balãozinho, tá? E quando chegar aqui, eu vou terminar a lateral da mesma forma que eu fiz aqui. Já terminei aqui de unir este lado. Agora, eu vou virar aqui o nosso trabalho. Aqui, ó, já terminei a união. Tenho duas correntinhas, vou fazer. E vou fazer 3 pontos altos. Porque esse lado aqui eu não vou unir agora. Então, vou terminar aqui a carreira, como a lateral, como sempre nós fazemos, né? 3 pontos altos, duas correntinhas, e vou fazer aqui os 9 pontos altos, tá bom? Até chegar aqui e fechar com ponto baixíssimo. Já terminei aqui de fazer a união, né? Virei o trabalho e terminei aqui a lateral, com duas correntinhas, 3 pontos altos e fechei aqui com ponto baixíssimo, tá bom? Então, nós ficamos dessa forma, com esse desenho aqui. Um square aqui em cima, tá? E 2 aqui, tá bom? E aqui nós fizemos mais um. Agora, eu vou fazer 2 squares e vou unir aqui, ó, um de cada lado. Vou unir um deste lado direito, aqui, e um do lado esquerdo. Então, nós vamos ficar com 3 squares aqui. De volta aqui com vocês, olha, estamos assim, né?
com um square aqui em cima, dois, um aqui de cada lado e um aqui no meio. Então, eu vim e estou aqui unindo este aqui, do lado direito, tá? Aqui, dos dois lados. Então, aqui eu já uni esta parte, os 9 pontos. Agora, eu vou fazer esta parte do meio com vocês, tá? Que é bem facinho também, vocês já devem ter até decorado. Mas aqui, ó, eu fiz os 3 pontos altos do leque e 3 pontos do outro lado do leque, bom? Do outro lequinho. Agora, aqui eu vou fazer 2 correntinhas. 1, 2. Vou pular estas 2 correntinhas aqui do square. Vou fazer um ponto alto no primeiro ponto do lequinho. Assim. Agora, eu vou soltar o fio. Vou vir aqui, ó, vou virar o trabalho, porque esse square eu já fiz aqui a união. Então, agora aqui, eu vou pular estas 2 correntinhas, olha, pulo as 2 que eu fiz, as 2 deste square, e vou pular estas 2 aqui deste square que eu vou emendar. Então, eu venho aqui no primeiro ponto alto, pulo as correntinhas, venho na laçadinha aqui de cima, traz pra frente, e vou passar o meu fio. Bom? Assim, tá? Então, ó, fiquei de novo com 2 correntinhas de cada lado, tá? Formou aqui como que um triângulo, tá bom? Aqui no meio. Agora, aqui, ó, eu vou continuar a fazer a emenda. Um ponto alto no square que eu estou fazendo. Assim. Solto o fio. Venho aqui no segundo ponto alto deste square. Pego a laçadinha de cima, passo meu fio. Um ponto alto novamente aqui. No meu lequinho. Assim. Solto aqui o fio. E venho aqui no terceiro ponto alto deste square, que eu estou fazendo a união. Laçadinha de cima do ponto, passo meu fio. Já fiz a união, então, dos 3 squares aqui dos lequinhos, tá? Ó, ficaram aqui unidos. Agora, aqui eu vou fazer 2 correntinhas. Vou vir aqui, ó, onde eu tenho 2 correntes, ponto alto, solto o fio, pulo aqui as 2 correntinhas, venho no primeiro ponto do square, aqui, e passo meu fio aqui por dentro, tá? Na laçadinha. E aqui, ponto alto sobre ponto alto, assim, solto o fio, e vou vir aqui no segundo ponto alto, ó, na laçadinha de cima, tá? Então, nós vamos unir nessas laçadinhas aqui de cima, bem facinho mesmo. Só tomar cuidado para não pular nenhuma, né? Olha, e passo aqui meu fio e volto a fazer ponto alto. Então, eu vou fazer dessa maneira aqui, até completar aqui os 9 pontos altos, a união aqui de 9 pontos altos. Daí, vou fazer 2 correntinhas e aqui vou unir esses 3 pontos altos aqui do lequinho. A mesma coisa. Então, agora aqui eu terminei, tá? De unir essa lateral, ó. Formou aqui o balãozinho também. E prendi. Aqui, ó. Terminei de prender 3 pontos altos deste lado e 3 desse, que pertence aos lequinhos, né? Porque os lequinhos aqui, ó, eles acompanham aqui o balãozinho, tá? Assim. Fica muito bonitinho mesmo. Agora, aqui, então, eu vou virar aqui o trabalho, tá? E vou, neste caso, que eu não vou unir nenhum square aqui, então, eu vou fazer as 2 correntinhas aqui e 3 pontos altos dentro do lequinho. Bom, 3 pontos altos. 2 correntinhas. E vou continuar fazendo aqui a lateral. Um ponto alto nas correntinhas
e aqui vou completar 9 pontos, tá? 9 pontos altos. Aqui, 2 correntinhas, lembrando que um ponto é aqui nas correntinhas, tá? E aí, eu vou fazer 2 correntinhas e fechar com um ponto baixíssimo. Assim que eu terminar de fazer aqui esta lateral, olha, nós vamos ficar dessa maneira, tá? Ó, estamos assim. Ele fica um pouquinho complicado, ó. Então, aqui, eu estou terminando de fazer aqui este square, que eu uni 2 lados, tá bom? Vou acertar ele aqui, tá certinho dessa forma, tá? Então, agora, eu vou terminar aqui essa lateral e vou fazer um outro, deixar 3 lados sem fazer, e vou fazer a união agora aqui, ó, deste lado, tá bom? Do lado esquerdo meu aqui, tá? Aqui. Então, eu vou unir da mesma forma que eu uni este aqui. Então, nós temos um no meio, vamos unir um deste lado e um deste, tá bom? Então, esse aqui eu já fiz, vou fazer para unir deste lado aqui, tá bom? Aqui, ó. E daí, eu já retorno com vocês. A maneira de unir é a mesma. Vou arrematar esse fiozinho aqui atrás, fazer um outro e vou fazer aqui a união. Eu já terminei mais um square aqui, tá? E eu vou mostrar para vocês onde eu vou colocar aqui esse square, onde eu vou unir, porque como eu falei, ó, aqui é o primeiro que nós fizemos completo, depois nós unimos 2, aqui, ó, unimos este primeiro com este aqui, e com este, tá? Ficamos com 2. Depois, aqui, ó, eu fiz a união de mais 3, tá? Então, ficou aqui um no meio e um de cada lado aqui, tá bom? Agora, eu vou fazer aqui, ó, eu vou fazer a união deste aqui. Nós vamos unir aqui, ó, deste lado, tá? Assim. E o próximo que eu vou fazer, eu vou unir aqui deste, tá bom? Então, este aqui nós vamos unir 3 lados, tá? Então, nós ficamos com o primeiro, depois nós fizemos 2, 3, e agora nós vamos fazer unir 2 outra vez. Então, eu vou unir aqui, ó, do lado. Então, ele vai pegar aqui do lado, deste aqui, e neste do meio. É bom vocês deixarem dessa forma, para não confundir, tá? Porque ele confunde bastante aqui na hora de fazer a união, né? Ele pega, assim, vários formatos, às vezes a gente se perde. Então, é sempre deixar um lá na frente, 2 e aqui 3. Deixa assim na mesa, né? E daí, vamos unir aqui, ó, neste aqui. Que vamos unir agora 2 e depois 1. E já terminamos o nosso caminho, tá? Então, ele tem 9 flores, 9 squares. Então, eu só vou iniciar aqui, ó, para vocês verem onde eu vou unir. Então, eu tenho 3, vou unir nesse primeiro aqui, dos 3, tá? Então, eu vou fazer aqui as 2 correntinhas, um ponto alto no primeiro ponto, assim, e vou vir aqui, ó, bem aqui neste lequinho, e nós vamos pular as 2 correntinhas, e no primeiro ponto alto aqui, ó, na argolinha de cima, eu vou passar o meu fio, tá? Então, sempre a mesma maneira. Um ponto alto, agora no próximo ponto do lequinho, venho aqui no segundo ponto, tá? Olha. Vou vir aqui no segundo ponto alto e vou fazer aqui a união. Assim. Um ponto alto novamente. Solto meu fio. E aqui eu tenho a argolinha de uma correntinha que me serviu como ponto alto.
Eu vou pegar essa argolinha aqui, vou passar o meu fio. Então, já ficam os 3 pontos altos aqui unidos, tá bom? Terminei aqui de fazer a união, eu uni os lequinhos. Agora, eu faço 2 correntinhas novamente, pulo estas 2 correntinhas, venho aqui e faço ponto alto. Assim, solto o fio e vou vir aqui agora, ó, vou pular 2 correntinhas, pulo 2 correntinhas. Venho aqui no próximo square, porque esse eu já emendei. Então, eu vou unir este aqui. Venho aqui no primeiro ponto, ó, depois das correntinhas, laçadinha aqui da frente, aqui, e passo meu fio. Tá bom? Um ponto alto novamente, aqui no lequinho do square, tá? Solto o fio, venho aqui, ó, no próximo ponto alto, passo o fio. Um ponto alto no square, venho aqui, ó, no terceiro ponto, laçadinha da frente, passo o meu fio. Agora, aqui eu faço 2 correntinhas, dessa forma, tá? Vou pular aqui estas 2 correntinhas e vou fazer aqui um ponto alto no meu square. Solto o fio, venho aqui, ó. Então, pulo as correntinhas, venho aqui no próximo ponto alto, na laçadinha, passo aqui o meu fio e acerto, tá? Puxo um pouquinho para acertar. Agora, venho aqui, ó, no primeiro ponto do square que eu estou fazendo, ó, um ponto alto, solto o fio, venho aqui, ó, no próximo ponto, laçadinha da frente e passo aqui o meu fio. Então, aqui, ó, nós unimos novamente 3 squares. Já terminei aqui a união deste lado, tá? Nessa lateral. Então, eu tinha feito este lado aqui, tá? E terminei aqui. Uni 3 pontos altos desse lequinho e 3 deste, tá bom? Então, é bom deixar assim o caminho, em cima da mesa, tá? Porque sempre vai ficar um aqui na ponta, aí depois vem 2 aqui, e aqui vem 3 squares. Agora, eu vou terminar de fazer esta lateral até chegar aqui. Ó, até chegar aqui, eu encerro esse square. Daí, eu vou fazer um outro square, e aí nós vamos unir aqui, ó, tá? Deste lado. Então, faltam apenas 2 squares para nós terminarmos. E esse aqui nós vamos unir 3 lados. Então, eu vou fazer, quando faltarem 4 carreiras para terminar o square, eu volto aqui com vocês para colocar aqui nesta parte. Bom, voltando aqui com vocês, eu já terminei o square e eu fiz apenas 2 lados, tá? Deixei 4 lados aqui, tá? Sem fazer, porque nós vamos fazer a união aqui agora. Como eu mostrei para vocês, ó, eu deixei aqui os 3 squares aqui, tá? Então, agora nós vamos unir aqui, ó. Deixa eu empurrar aqui um pouquinho, porque a mesa é pequena. Ó, aqui o pedacinho que eu gravo é pequeno. Então, aqui, ó, foi o último que nós fizemos a união, tá? Então, agora aqui, nós vamos fazer a união nesta parte do trabalho, tá? Ó, nesta parte aqui. Então, vai ficar assim, ó. Então, aqui nós vamos unir 1, 2, 3 lados. Então, aqui eu vou virar, ó. Eu enrolo aqui para não perder, porque se não colocar assim certinho, a gente fica meio perdido onde fazer a união, tá? Então, eu deixo assim, enroladinho aqui, ó, está certo. Então, eu fiz aqui 3 pontos altos, a mesma coisa, a mesma maneira de unir, tá? Então, 2 correntinhas,
e um ponto alto aqui no primeiro ponto do lequinho. Sempre assim para iniciar. Solto o meu fio, venho aqui neste square, tá? Aqui ele está preso, eu venho aqui, e vou pegar aqui, ó. Eu tenho duas correntinhas e o primeiro ponto alto deste lequinho. Então, eu venho aqui, ó, na argolinha de cima e passo meu fio. Tá? Ó, puxo, faço ponto alto no segundo ponto, dessa forma. Solto o fio, venho no segundo ponto, na argolinha de cima, passo o fio. Ponto alto no square, aqui. Venho aqui, ó, no terceiro ponto, que no caso são as correntinhas. Então, eu pego este pontinho aqui, ó, tá? Esta argolinha de cima. Passo aqui meu fio também. Então, já prendi os 3 pontos altos, 2 correntinhas, um ponto alto aqui nas correntinhas. Solto o fio, pulo 2 correntinhas, venho no primeiro ponto aqui do square, né? Ó, onde eu tenho os 9 e passo meu pontinho, tá? Ponto alto agora, sobre ponto alto. Venho aqui, ó, no segundo ponto, ó, argolinha de cima e passo meu fio. Vou fazer assim até completar os 9 aqui, as 2 correntinhas e os 3 pontos altos, ó, mesma coisa que nós fizemos nos outros. Daí, eu já retorno com vocês. Agora, aqui, ó, já fiz a união, tá? Mesma coisa que nós estamos fazendo, ó, formou o balãozinho. Agora, aqui, eu estou no último ponto alto. Eu fiz o último ponto aqui neste square, solto o fio, venho aqui no último ponto, ó, pego o fiozinho e passo aqui no ponto, tá? Assim. Agora, 2 correntinhas. Vou pular 2 correntinhas e vou fazer um ponto alto. Assim. Vou soltar meu fio, vou pular 2 correntinhas e 2 correntinhas. Então, vou pular esse square que eu já prendi e vou pular deste aqui que eu vou prender. Vou vir aqui, ó. Pulo as 2, venho aqui, tá? No primeiro ponto alto do lequinho. E vou passar o meu fio, assim, e ajusto, assim, ó, pra não ficar muito largo. Ponto alto no segundo ponto, aqui do square que eu estou fazendo, solto o fio, venho no segundo e passo aqui meu fio. E puxo um pouquinho, tá? Terceiro ponto alto, solto o fio, venho aqui, ó, na laçadinha no último ponto, laçadinha da frente, passo o fio, assim, tá? 2 correntinhas agora, bom? E aqui, eu vou continuar fazendo a união, tá? Então, aqui eu tenho 2 correntinhas, aqui eu fiz 2 e venho aqui fazer o ponto alto. Nas 2 correntinhas do square. Solto o fio e venho aqui, ó, no primeiro ponto, na laçadinha de cima, ó. Nessas laçadinhas que nós vamos prender, então, eu venho aqui na primeira laçadinha do ponto, do primeiro ponto, e passo meu fio, tá? Um ponto alto no segundo. Solto o fio, venho aqui, ó, na segunda laçada e passo meu fiozinho. Então, aqui, nós vamos fazer a mesma coisa, ó. Nós unimos, tá? Aqui com esse square. Agora, nós estamos unindo com este, tá? Com o do meio, tá bom? Então, nós vamos unir aqui, da mesma forma. Quando chegar aqui, eu retorno com vocês. Agora, aqui, meninas, eu já terminei de fazer a união. Aqui, uni os 3 pontos altos de cada lado desse square. Agora, nós vamos fazer a união deste aqui, tá? Então, agora eu vou virar aqui, ó. Nós vamos unir essa lateral, tá? Então, aqui é a mesma coisa, ó.
eu vou fazer 2 correntinhas, vou pular estas 2 e vou fazer um ponto alto aqui no primeiro ponto alto. Bom, solto o fio, vou vir aqui, ó. Vou pular 2 correntinhas e 2. Vou vir aqui na argolinha de cima do ponto alto e vou passar meu fio. Bom, assim. Agora, venho no square que eu estou fazendo, segundo ponto alto. Bom, venho aqui, ó, no segundo ponto do square, passo meu fio. Volto aqui, terceiro ponto alto. Solto meu fio. E venho aqui, ó, no terceiro ponto do square, passo meu fio, tá? Prendi já os 3 de cada lado. Agora, aqui, 2 correntinhas. 2 correntinhas, um ponto alto aqui, que eu tenho que completar 9, né? Nas laterais aqui, ó, tem que fazer 9 pontos. Então, eu já fiz um, solto o fio, venho aqui no outro square, tá? Seguro assim, venho no primeiro ponto, pulo as 2 correntinhas e pego a laçadinha da frente. E passo aqui o meu fio. Bom, tá a mesma coisa, a mesma maneira de fazer. Agora, aqui, ponto sobre ponto, tá? Ponto alto. Solto o fio, venho no segundo ponto do square, laçadinha de cima, passo aqui o meu fio. Assim, tá bom? Ó. Então, agora, nós vamos fazer aqui a união, terminar a união, né? Os 9 pontos altos aqui. Vamos unir os 3 aqui. Já terminei aqui de fazer a emenda, como vocês podem ver aqui a união, tá? E formou aqui também o balãozinho. Então, eu uni aqui os 9 pontos altos, pulei 2 correntinhas e uni 3 pontos altos de cada lado, que são os lequinhos, tá? Agora, eu vou virar aqui o trabalho, ó, fica um pouquinho difícil, porque já está grande, já está no final da peça, então, fica um pouquinho difícil de trabalhar, né? Aqui, no meu caso, aqui para mostrar para vocês, né? Que está bem grande, então, eu não está na câmera, está certinho. Então, agora, aqui, ó, eu já terminei, não tenho mais nenhum para fazer a união, então, aqui tem que fazer 2 correntinhas. Então, vou fazer 2 correntinhas, e aqui eu não pulo a correntinha, eu completo o leque, tá? Aqui é a lateral, a beirada, onde não vai, nós não vamos fazer mais união. Então, eu faço aqui os 3 pontos altos, aqui dessa forma, as 2 correntinhas, venho aqui, ó, onde eu tenho um espacinho, vou fazer ponto alto, e vou completar 9 pontos altos aqui, tá? A mesma coisa. Terminei aqui os 9 pontos altos, tá? Essa lateral, ficou o fiozinho aqui que eu vou arrematar aqui pelo lado de trás, tá bom? Então, agora, eu vou virar aqui. Aqui está o square que nós terminamos de fazer a emenda, tá? A união. Depois a gente passa com o ferro bem morninho, quando terminar, e ele vai abrir bem, vai ficar bem bonito aqui o nosso trabalho, tá? Então, aqui fizemos os 3 lados, tá bom? O fiozinho está aqui, então, aqui ficamos com 2. Agora, ele está desta forma, ó, vou deixar assim, para não confundir, porque como a peça está grande, às vezes a gente faz a união aqui do lado errado e aqui já tem 3, né? Então, relembrando, é 1, 2, 3, 2 e 1, tá? Então, agora, eu vou fazer mais um square, tá bom? Para fazer a união aqui, nesta parte. É o último square. Já terminei aqui o último square aqui de número 9, né? E deixei aqui 3 lados sem terminar. Então, agora, nós vamos fazer a união aqui, ó. Então, ele vai ficar aqui no início. Então, aqui, eu já fiz os 3 pontos altos, a maneira é a mesma. De unir a mesma maneira que nós estamos fazendo.
Então, vou fazer as duas correntinhas e um ponto alto aqui, ó, no ponto alto do lequinho, tá? Dessa forma. Vou buscar aqui esse square, porque nós vamos unir esses dois aqui. Então, eu vou buscar aqui, ó. Tenho duas correntinhas e o primeiro ponto alto. Venho aqui na primeira laçadinha e vou passar meu fio. É a mesma coisa, talvez eu esteja repetindo muitas vezes, né? Mas é para gravar bem, que não é difícil. Quando você pega a prática, no instantinho você faz, tá? Então, agora aqui, ó, eu solto o fio, venho no segundo, que é a argolinha da frente, passo meu fio. Ponto alto no próximo. Assim, solto meu fio. Venho aqui, ó, no terceiro ponto, laçadinha da frente, passo meu fio. Duas correntinhas, um ponto alto aqui nas duas correntinhas, porque também vou ter que fazer aqui 9 pontos altos, tá? Solto aqui meu fio, pulo as duas correntinhas do outro square, venho no primeiro ponto e passo meu fio. Assim, tá bom? E volto a fazer aqui o ponto alto. Então, eu vou fazer essa união até chegar aqui, ó, tá? Aqui, aonde eu vou unir esses 3 pontos também. Já terminei aqui de fazer a união, aqui nessa lateral, olha, ficou certinho. Sempre confirmar aqui esses pontinhos, tá? Se ficam aqui na mesma direção. Então, aqui eu já uni, terminei de fazer a união, agora nós vamos unir deste lado. Então, agora aqui eu fiz as duas correntinhas, vou pular estas duas, vou fazer aqui um ponto alto no primeiro ponto do lequinho, né? Como sempre estávamos fazendo. Agora, aqui eu puxo um pouquinho, solto o fio, vou pular duas correntinhas e no primeiro ponto, eu vou passar aqui o meu fio, tá? Aqui por dentro. Mesma maneira que nós estávamos fazendo desde o comecinho. Agora, aqui eu puxo, tá? Certo? Ponto alto aqui no meu square. Aqui, solto o fio, venho aqui no segundo ponto, laçadinha de cima, passo meu fio e puxo. Novamente, ponto alto. Venho aqui no terceiro ponto, laçadinha, passo aqui o fio. Duas correntinhas agora. Venho aqui no meu square e faço ponto alto. Solto o fio. Venho aqui no primeiro ponto alto, ó, pulo duas correntinhas e passo aqui o meu fio. Então, sempre a mesma coisa, tá? Assim, tá bom? E vou fazer o ponto alto aqui no square, porque eu também tenho que completar 9 pontos aqui, tá? Então, nós já fizemos aqui, terminamos aqui a união, tá bom? Então, nós pulamos aqui também, ó, pulamos duas correntinhas, duas e duas, tá? Formou aqui, ó, a união dos leques, dos 3 leques, né? Olha, tá? Então, agora eu vou terminar aqui de unir da mesma forma, e quando chegar aqui, ó, eu vou terminar essa lateral, da mesma maneira que nós fizemos as outras, tá? Já terminei aqui de fazer aqui, ó, a lateral que estava faltando, cortei o fio, fiz duas correntinhas, cortei o fio, prendi com ponto baixíssimo e já fiz aqui o arremate do rosa. Prendi aqui no meio do lequinho, fio branco número 6. Se você quiser continuar fazendo o biquinho com a mesma cor, vai ficar muito lindo também. Mas você pode fazer aqui, ó, no rosa forte, né, no pink, ou continuar com o mesmo rosa. Então, aqui eu prendi o fio, dei o nozinho, e vou subir aqui agora. Nós já vamos estar fazendo o bico aqui.
Vou subir 3 correntinhas e mais 3. Volto 1, 2, 3. Na quarta, aqui, ó, eu faço um ponto baixo. Então, fiz o primeiro ponto picô. Volto no mesmo lugar, ponto alto, 3 correntinhas e fecho aqui, ó, nas 2 laçadas, ponto picô. Um ponto alto no mesmo espacinho, faço novamente ponto picô. Tá? Então, é um lequinho de pontos picô. Olha, novamente. Olha, ponto alto, ponto picô. Assim, fiz 4 pontos picô. Agora, eu vou fazer um ponto alto. Terminei aqui mais um ponto picô. Vou fazer aqui um ponto alto. Assim, tá? Então, eu fiz um lequinho com 5 pontos picô e 6 pontos altos. Uma correntinha de separação. Vou vir aqui nas correntinhas e vou fazer ponto baixo. Então, aqui agora, para fazer aqui o lequinho, eu vou fazer 2 correntinhas, tá? E vou contar aqui 1, 2, 3, 4. No quinto ponto, aqui do balãozinho, eu vou repetir o mesmo leque. Ponto alto e o ponto picô. Assim, tá bom? Dessa forma, e ponto alto. Então, eu vou fazer aqui até completarem 5 pontos picô, no mesmo ponto de base. Agora, aqui, eu vou fazer uma correntinha só. Vou passar para dentro do lequinho e eu vou repetir aqui o mesmo leque, tá? O lequinho com 5 pontos picôs aqui, tá bom? Dentro do lequinho. Já terminei aqui o lequinho, tá? Ó, leque sobre leque aqui. E agora, eu vou fazer uma correntinha, um ponto baixo nas correntinhas da carreira anterior, 2 correntinhas agora. Vou vir aqui no meio do balãozinho, 1, 2, 3, 4. No quinto ponto, aqui eu volto a repetir o mesmo lequinho, tá? Então, vai ficar assim, ó. O lequinho com 5 picôs, uma correntinha, ponto baixo, 2 correntinhas, o leque, 2 correntinhas, ponto baixo, uma correntinha, um leque, tá? Então, eu vou fazer assim, dessa maneira, até chegar aqui na união. Ó. Quando chegar aqui na união, eu não quis prender, quando eu estava fazendo a união, eu não quis prender aqui as 2 correntinhas, poderia ter prendido. Mas é que aqui eu quero fazer um outro motivo. Ao invés de fazer lequinho, eu vou fazer aqui um tipo de uma florzinha. Então, eu vou continuar fazendo aqui os lequinhos. Quando chegar aqui na união, eu retorno. Agora, eu cheguei aqui na emenda, tá? Aqui onde eu tenho metade de um lequinho de cada lado. Então, eu vou fazer 1, 2 correntinhas, tá bom? E vou 2, 3 correntinhas. Venho aqui, ó, dentro do lequinho, faço ponto baixo. Vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou voltar aqui na primeira correntinha, vou fazer um ponto baixo. Então, eu fiz aqui um picôzinho. 3 correntinhas, volto aqui, ó. Nas 2 laçadinhas, faço ponto baixo. Fiz outro picô. 3 correntinhas, venho aqui nas 2 laçadas, faço ponto baixo. Agora, eu vou retornar aqui, ó, nas 2 primeiras laçadinhas daqui do ponto, ó, do ponto baixo. E vou fechar com ponto baixo também. Agora, aqui eu vou vir nesta outra 2 correntinhas aqui e vou fazer um ponto baixo. Então, aqui eu fechei uma florzinha, tá bom? Ficou aqui uma florzinha, tá? Dessa forma. Bom, aqui não vai repuxar. Quando você colocar o trabalho, você vai ver que vai ficar certinho as 3 correntinhas aqui, tá bom? Se por um acaso
repuxar alguma parte, você pode aumentar o número de correntinhas entre os leques e aqui também, bom? Mas eu acredito que não vai acontecer, tá? Porque depois nós vamos abrir aqui o caminho, nós vamos ver que deu certo. Agora, aqui eu faço novamente 3 correntinhas, ponto baixo, 2 correntinhas, e volto aqui no meio do balãozinho, 1, 2, 3, 4. No 5º ponto, eu repito o mesmo lequinho aqui de picô. Então, eu vou dar a volta por todo o trabalho fazendo dessa maneira. Onde eu tenho o balãozinho, faço o leque de picô. Aqui também, leque de picô. E na emenda, eu repito essa florzinha, tá? Então, vou fazer o meu aqui e eu já retorno com vocês. Olha, por enquanto, ó, não está repuxando, nem está embabadado, tá? Por isso que eu acho bom aqui, ó, as correntinhas, tá? Mas como eu disse, se você achar que está repuxando, então é só mexer aqui nas correntinhas. Então, eu vou dar a volta no trabalho, vou repetir aqui dessa maneira, tá? Por todo o trabalho. Terminei de fazer aqui os lequinhos por todo o trabalho, ficou muito bonito. E como eu falei para vocês, pode continuar fazendo aqui com rosa mesmo, tá? Ou com o branco, ou outra cor que você preferir, tá bom? Eu fiz aqui no branquinho, porque ele fica muito delicado. E é uma cor que tem muita saída aqui comigo, tá? Os clientes gostam muito do rosa. Tudo que tem rosa eu também gosto, né? Por isso que eu sempre aqui aplico aqui o rosa. Eu gosto de fazer assim peças com rosa. Agora, olha, eu fiz o último lequinho, 2 correntinhas. Agora eu vou fazer uma correntinha e vou prender aqui na terceira, ó, embaixo do picô, com um ponto baixíssimo. Assim, tá? Já vou cortar o fio e vou arrematar este fio aqui pro lado de trás. Já vou passar aqui para trás, tá? Como eu sempre faço. E aqui agora, eu vou colar meia pérola aqui em cada miolinho da flor, da florzinha, e vou colocar na mesa pra gente ver como ficou. Ó, já coloquei aqui o caminho na mesa, tá? E ele ficou dessa forma, achei que ficou muito lindo. E eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo bem grande a todas, fiquem com Deus e até uma próxima vez.